Foi lançado na tarde passada o edital de PPP, a parceria público-privada para a usina do gasômetro. O Josimar tinha trazido esse tema há algumas semanas aqui no programa e causou muita curiosidade dos nossos ouvintes sobre o que será feito da usina do gasômetro, sobre o dinheiro investido nos últimos anos para a reconstrução, para a obra daquele espaço e sobre por que Porto Alegre ainda assim aportaria mais um valor para quem eventualmente assumir a usina do gasômetro. A gente traz hoje ao programa o secretário de Parcerias de Porto Alegre, secretário Giuseppe Riesgo. Bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, Rosane, prazer estar aqui de volta a conversar sobre esse grande anúncio que nós fizemos ontem lá na usina do gasômetro. Esse aporte da prefeitura, mesmo com uma empresa assumindo, mesmo com a obra tendo sido feita, está mantido? Sim, porque esse aporte é para a operação da usina e sendo público ou sendo privado, a usina custa, né, para fazer os seus eventos, para fazer teatro, cinema, exposições, eventos da prefeitura, nada disso é grátis, né, Andressa? Então, na verdade, é uma forma de economizar recurso, inclusive, porque tendo um concessionário se permite a exploração comercial de alguns pontos e a prefeitura vai fazer um aporte máximo de 4 milhões e 900 mil por ano, mas o custo da usina é estimado em 6 milhões por ano. Então, se a gente não tem o concessionário privado, na verdade, ao invés de pagar 4.900, a gente vai pagar 6 ou mais para fazer os eventos que a gente tanto quer lá. E a prefeitura não poderia fazer ela gerenciando, ela não poderia abrir a concessão para que, por exemplo, alguém bote o café, o restaurante, outras, alugue o próprio salão, porque a sensação que nós temos, secretário, vendo de fora assim, puxa, mas a prefeitura ela pagou a reforma, o poder público pagou a reforma, o poder público vai ceder para um concessionário que vai ganhar com isso também, obviamente ninguém vai fazer caridade, e ela ainda vai ter que aportar dinheiro, 4 milhões por ano não é pouca coisa. É que a concessão, ela não é pega aqui o gasômetro e faz o que tu bem entender, na verdade é uma parcerização de utilização da área. A prefeitura tem mais de 100 datas reservadas para eventos próprios, né? O local segue sendo público. É proibido cobrar ingresso para entrar, tem exposições permanentes culturais no gasômetro inteiro, então a exploração comercial é extremamente restrita ali na realidade, né? Então segue sendo um espaço aberto, público, só que agora com o concessionário, Rosane, se torna muito mais fácil, prático e ágil de fazer esse gerenciamento. Gerenciar coisa pública é muito difícil. Você pode nos explicar, exemplificar o que a iniciativa privada vai ficar responsável, claro, nesse modelo pensado? É que é o seguinte, né? Gerenciar coisa pública é muito difícil, é muito caro, mais caro, né? Tem que fazer uma licitação, uma tomada de preço. É burocrático, para tu contratar alguém é muito complexo, tem que fazer concurso público, para tu demitir alguém às vezes não consegue, é muito difícil gerir. E o público, segundo estudos do Banco Internacional, do Banco de Interamericano de Desenvolvimento, ele tem um custo, em regra, 20% mais caro do que o privado para fazer a mesma coisa e muitas vezes com qualidade pior. Então, assim, conceder para o privado já vai dar mais agilidade, dinamismo e principalmente vai ativar aquele local que era gerenciado pelo público até o passado e ele se degradou por conta disso. Então, teria como fazer, Rosane, tem como. Só que a tendência é que seja pior e mais difícil e é realmente muito complexo administrar pelo público. Então, o concessionário ele vai ser responsável por fazer justamente uma parceria com a prefeitura mesmo, mas aproveitando o melhor do privado com o melhor do público. Então, a gente poderia fazer uma concessão separada do café, uma separada do restaurante, uma separada do teatro, poderia, mas no nosso entendimento, por escolha nossa, isso seria menos eficiente e todos os eventos culturais ali seria a prefeitura administrando diretamente, o que poderia fazer com que muitos eventos não acontecessem, ou atrasassem, ou fossem mais caros. Então, é melhor fazer uma concessão de todo o prédio, ter um concessionário que a gente possa cobrar e ter datas reservadas para a prefeitura poder fazer os seus eventos e tornar o gasômetro um espaço novamente aberto, público, cultural, focado na cultura e que a gente consiga utilizar ele melhor do que estava sendo utilizado no passado, que estava fechado, estava degradado, né? E garantir que ele não seja degradado novamente. Então, por ser um prédio público, por ter espaço público, vai ter que ter dinheiro público dividido um pouco com o privado. No início se falou que seria 1 milhão que a prefeitura iria aportar, agora é 4 milhões por ano. Quase 5, 4,9. né? Quase 5, na verdade. Por que tanto dinheiro assim? E eu queria ver em comparação com outros bens públicos, né? Outros equipamentos públicos concedidos, né? Essa relação de custo. Isso foi uma confusão que foi feita porque os números que saíram, eu falei, inclusive com o próprio Josimar, né? Que alguns números
que saíram não foram interpretados da maneira correta. Nós lançamos ontem o edital explicando detalhadamente o que seria, né? Esse 1 milhão está correto, é a contraprestação trimestral máxima. Então, a cada 3 meses, o máximo que a prefeitura pode pagar para o concessionário é 1 milhão e 100. No total do ano, dá um máximo total de 4 milhões e 900. Não é bem 1 milhão e 100, é 1 milhão e 215, para ser o número mais exato. E no total dá 4 milhões e 800 alguma coisa, que arredondando dá 4 milhões e 900. Isso é o que a prefeitura estima gastar no máximo. Os concessionários que vão concorrer, eles vão concorrer por esse valor. E eles podem apresentar propostas menores, inclusive. Pode ser o vencedor, pode dizer que administra o gasômetro com 4 milhões da prefeitura e com 3 milhões de arrecadação de atividade privada, ou com 2 milhões de atividade privada. O fato é que o gasômetro custa 6 milhões por ano para fazer tudo isso que a gente quer fazer, né? Para ter um teatro, para ter um cinema, para ter exposição cultural o ano inteiro, para ter datas da prefeitura, para poder fazer eventos ali, como a Noite dos Museus, como a Bienal, como um monte de coisa que a gente está tentando fazer. Para fazer evento custa, né? Tem que contratar som, tem que contratar segurança, tem que contratar gente, tem que limpar depois, tem que consertar coisas que quebram, porque todo evento quebra alguma coisa, quebra um banheiro, quebram uma maçaneta, quebra um negócio, tá tudo sempre sendo comprado novamente para repor os danos que acontecem num local público, tombado, com muita dificuldade de administrar, é assim que acontece. Então, esses 6 milhões, eles vão ser gastos pela prefeitura de uma forma ou de outra, sendo público ou sendo privado. O fato é que, sendo com uma concessão privada, a gente não gasta os 6 milhões, a gente gasta menos, a gente gasta no máximo 4 e pouco, e o privado busca com outras receitas, de uma forma mais eficiente, agregar isso. Então, no fim das contas, não é um gasto da prefeitura, é uma economia da prefeitura que vai dar, inclusive, um lugar melhor, mais bem administrado, mais profissional, mais sério, sem essa gestão pública que a gente sabe muito bem tem muita dificuldade de entregar um serviço de qualidade, que é o que aconteceu no gasômetro no passado. O gasômetro foi degradado ao longo dos anos. Ele não era um espaço tão bem preparado quanto a gente quer. Então, a gente está devolvendo o gasômetro para o Porto Alegrense, para o gaúcho, vai voltar a ser um local turístico, né? Vai ser uma grande entrega para a Orla do Guaíba, para o centro de Porto Alegre, que está sendo revitalizado, e assim a gente vai ter um espaço muito, muito, muito melhor do que ele é hoje. E que tipo de evento a pessoa vai pagar ou não vai pagar? O teatro, por exemplo, se paga. Salvo peças específicas que às vezes são feitas para criança, por exemplo, né? Mas o teatro se paga, o cinema se paga. O que é gratuito, o que em geral vai ser gratuito e o que vai ser pago? Tá, o acesso ao local é gratuito, né? Não pode cobrar para entrar, né? Então, mas aí seria o fim da picada também, né, secretário? Mas né, Roseli? Cobrar o acesso à usina do gasômetro. Claro, mas que tem gente que fala que vai ser, né? Eu tenho que dizer isso, óbvio tem que ser dito, né? Tem gente que vem aqui dizer que o gasômetro vai ser privatizado, que já é uma mentira, o gasômetro vai ser parcerizado. Aí tem gente que diz que o gasômetro vai ter acesso só para os ricos. Tem que ouvir vereador de Porto Alegre falar que só os ricos vão entrar. Então eu tenho que dizer, apesar de ser óbvio, não vai cobrar ingresso para entrar. Aí vai ver alguém aqui dizer, porque o Riesgo está dizendo que vai ser. Não. É pública a entrada. Segundo, né? Pode se cobrar em eventos específicos autorizados pela prefeitura. Então, vai ter um dia específico à noite que vai ter um show, vai ter uma palestra, vai ter alguma coisa. Se a prefeitura autorizar, pode-se fazer a cobrança. Se não autorizar, não pode. Existem datas reservadas no teatro e no cinema para a prefeitura. Se vocês olharem ontem lá, a gente mostrou o calendário, né? Posso te passar também. Tem datas reservadas para a prefeitura. Nesses dias onde tem evento da prefeitura no teatro e no cinema, não pode cobrar a entrada. Nos outros dias, aí sim, naturalmente, para o concessionário poder se remunerar, pode ter uma cobrança de ingresso no teatro e no cinema em lugares em específico, né? Outro lugar que é proibida a cobrança é no terraço. Então, se a pessoa quiser entrar, ver o terraço, ter uma vista para o Guaíba, né? Imagina entrar no gasômetro, ir até o terraço e ter uma vista para o Guaíba sem pagar nada, pô, é uma grande... Mas pode ter um empreendimento no terraço também, pode ter um bar, por exemplo. Vai ter um bar, um restaurante, um café. O café é na parte de baixo, o bar é no andar de cima, no terraço que dá de frente para a avenida, e um restaurante na parte de trás, naquele terraço grande que dá a vista pro Guaíba. Está fechado há tanto tempo que as pessoas já não se localizam tanto, não lembram como era por dentro, né? Quando você fala que tem datas reservadas para a prefeitura, né, no teatro e no cinema, podemos imaginar que teremos sessões de cinema para as crianças de escolas públicas, por exemplo? Certamente. Depende do que vai ser definido pela Secretaria de Cultura. Eles que vão administrar o local, né? Nós, da Secretaria de Parcerias, eu
montei o projeto, a secretária Ana Pellini, que era a secretária anterior, também iniciou esse processo, e nós entregamos ele para a Secretaria de Cultura. Então, daqui em diante, é a Secretaria de Cultura que vai fazer o calendário de eventos da cidade, né, que vai acontecer ali no gasômetro, e vai dizer o que vai ser organizado. A gente montou baseado em algumas datas especiais, mas não necessariamente tem que cumprir aquelas datas que estão ali no nosso cronograma. Então tem Noite dos Museus, Bienal, aniversário de Porto Alegre, Natal, enfim. Mas se quiser fazer alguma outra atividade utilizando aquele espaço, pode fazer. Chu. Tudo bem, secretário? Bom dia. Eu quero falar sobre a relação com a União. O ouvinte pode ficar surpreso, mas a usina do gasômetro não pertence à prefeitura. Desde a década de 80, né, a prefeitura administra, mas até hoje esse problema não foi resolvido. O prefeito Melo já veio a Brasília, acompanhei estas agendas, propôs permuta por outro terreno, mas enfim, a burocracia, né, especialmente aqui da Secretaria do Patrimônio da União, até hoje impediu essa transferência. Como está essa conversa com o governo federal para garantir que ali na frente essa concessão não vai ser judicializada, enfim, que os planos da prefeitura poderão ir adiante apesar dessa pendência aí na propriedade da usina? Bom dia, Matheus, tudo bem? Isso foi um debate ideologizado agora recentemente pela perdedora da eleição, que pegou o ex-chefe de gabinete dela e disse para ele falar que não podia fazer a concessão, né? O ex-chefe de gabinete dela é hoje o secretário de Patrimônio da União, dizendo que não pode, inventou um monte de coisa, o que eu lamento porque são fake news, são informações que não condizem com a realidade, para tentar minar um projeto do vencedor da eleição, que foi o prefeito Melo, com mais de 60% dos votos da população de Porto Alegre, que decidiu votar em quem estava propondo essa concessão. Mas sobre isso, né, a prefeitura de Porto Alegre não é proprietária do gasômetro, isso não é novidade, né? A propriedade do gasômetro era da Eletrobras, aí quando ela foi privatizada, se passou a propriedade para a NBPar. E essa empresa estatal, ela estava em negociações com a Prefeitura de Porto Alegre até o ano de 2022 para fazer a troca, né, da usina do gasômetro, da propriedade do gasômetro, por um terreno que é de propriedade da Prefeitura. E isso estava tramitando de forma bem natural até o momento da eleição. E ia ser feita essa troca de propriedade. Porque o fato é que a Prefeitura de Porto Alegre já administra o gasômetro desde 1982. É uma cessão de uso que faz com que a prefeitura seja responsável pelo espaço, seja detentora da posse do local e tenha única responsabilidade de garantir o patrimônio histórico e o tombamento daquela área. E foi isso que a prefeitura fez nos últimos anos, inclusive com essa reforma que custou mais de 20 milhões de reais, garantindo o tombamento, né, garantindo a propriedade do prédio. Em nenhum momento no termo de cessão diz que a prefeitura não pode fazer uma parcerização, não pode fazer alguma parceria, tanto que no passado já teve parcerizações, como a Rosane disse, já teve café no gasômetro, não era administrado pela prefeitura, era uma concessão, né? E naquela época ninguém reclamou. E nesse termo de cessão também não proíbe que a prefeitura tenha parcerizações com o setor privado. E além disso, né, a própria Secretaria de Patrimônio da União tem uma instrução normativa, que é a instrução normativa número 87 de 2020, que deixa muito claro ali nas suas explicações, né, e definições nas parcerizações de imóveis da União com outros entes, que quem tem o direito de fazer a cessão, tem o direito de fazer uma parcerização, não é o proprietário do imóvel, mas sim quem detém a posse do imóvel. E a prefeitura detém sim a posse. Dessa forma, não tem nenhum tipo de restrição jurídica para isso, né? Existe um conceito bem claro no direito, que é a propriedade, é tu ser o dono do negócio, e a posse, que é tu ter o uso daquele equipamento por legislação, por direito. Nós temos a posse, e a posse significa que nós podemos administrar o gasômetro da forma que a prefeitura entender melhor, desde que se mantenha o patrimônio histórico, o tombamento e etc. E é isso que a gente está fazendo. E se entende que o melhor modelo possível é esse mesmo, tendo os 4 milhões e 900 como valor máximo de aporte? Sim, porque se não fosse assim, seria 6 milhões de aporte direto da prefeitura, porque o custo segue existindo. É que chama a atenção que a maioria, né, o percentual maior é da prefeitura e não da concessionária. É que a gente fez o modelo dele sendo focado na cultura, né,
focado em eventos gratuitos, focado em datas da prefeitura, não tem muita exploração comercial ali, né? Tu mesmo disse, né, Andressa? Quem é que vai entrar lá e vai colocar milhões de reais para administrar um espaço que ele não tem muita restrição de atividade econômica, vai ter muita atividade cultural, vai ter muito evento da prefeitura, vai ser um espaço, olha, público, quase que estatal, assim, de tanta data que tem da prefeitura. Quem é que vai botar dinheiro nisso? Mas de tanta data é quantas? Só porque... São mais de 100 datas da prefeitura no ano. Tá. E no caso do restaurante, o senhor falou, vai ter um restaurante lá em cima, um bar lá em cima e um café lá embaixo. Lá em cima, esse restaurante vai ser fechado, vai ser totalmente aberto, vai ser com guarda-sóis. Como é que é O restaurante tem que ser aberto, né? Se ele usar o terraço não pode cobrar entrada. Não. Mas para consumir tem que pagar. Não, claro, para consumir tem que pagar. Não, estou falando, estou imaginando aqui. Porto Alegre é uma cidade fria, que chove muito. Também é totalmente aberto ou vai ter cobertura lá em cima? Aí são detalhes dele. Não, mas não é um detalhe. Para mim é importante porque isso é um prédio, primeiro, como usuário. Tá? Eu preciso saber se vou poder frequentar esse restaurante 6 meses, se as pessoas vão poder frequentar 3 meses por ano, no verão, vai no inverno também. E como é um prédio tombado, há restrições, né, para fazer obras. Muitas restrições. Por isso que eu queria entender. É muito complicado. Se o bar e o restaurante vão ser cobertos ou descobertos. Eu fui lá vistoriar já algumas vezes, tá? O espaço do terraço é bem grande. Sim. A ideia, eu imagino que seja o restaurante na parte de fora, mas tem também espaço interno. Aí vai depender de como que vai ser montada a parte do uso ali, né? E dá para ter um toldo, por exemplo? Dá, claro que dá, desde que seja autorizado pelos órgãos de tombamento, né? Claro que dá, então não é bem claro que dá, tem que ser autorizado. Tem uma questão da chaminé, tem interessados, concessionários interessados que querem botar uma chaminé num local lá e precisam da autorização. Enfim, isso não é comigo daí, não sou eu que autorizo isso. Mas percebe, né, Rosane, que como é um prédio tombado, como é difícil de administrar, como tem toda essa questão de eventos culturais, como é que a renda de um restaurante, um café e eventuais eventos de um cinema, de um teatro vai sustentar uma estrutura de 6 milhões de custo por ano, né? O senhor falou da chaminé e a própria chaminé do gasômetro, a torre que a gente vê de longe, ela vai poder ser colocada uma marca nela, por exemplo, ou ali não se pode mexer? É tombado, né? Tá. Para ter essa... Eu insisto um pouco nessas perguntas porque, como o senhor disse, a gente pode subir para tirar a foto do pôr do sol lá. Sim. Mas se o restaurante ocupar, está limitado o espaço que o restaurante e o bar vão ocupar? Porque aí, para eu sentar no bar ou no restaurante, eu preciso consumir, certo? Sim. Mas se a pessoa quer circular, porque como em qualquer prédio que tem altura, em qualquer lugar, as pessoas gostam de ir lá para tirar fotos, né? Fazer a selfie, ver o famoso pôr do sol no Guaíba. Deve ter um limite de pessoas que podem estar ao mesmo tempo em cima do terraço, né? Isso está definido? Não, é que é o seguinte, né, Rosane? A gente não define tantos detalhes assim no edital quando a gente lança para concorrência. Existem fases posteriores do edital que a concessionária vencedora vai nos entregar. Plano de implementação, projeto básico, projeto executivo, documentos de licenciamento e plano operacional. Dentro desses planos aí vai ter mais detalhamento de como que eles vão fazer, porque eu não posso definir agora no edital se vai ter todo ou não vai ter todo, entende? Tem que ser uma liberdade de proposta do concessionário e depois de avaliação da prefeitura se aquilo ali faz sentido. Digamos que veio uma proposta de colocar uma proteção ali e não deixar ver o Guaíba. Bom, eu tenho certeza que a prefeitura não vai autorizar isso, entende? Então vai a partir do momento agora na próxima fase de estruturação desses projetos, quando o concessionário vencer, ele vai apresentar as propostas dele e a gente vai avaliar. E aí tu tem razão, tem que ter uma vista para o Guaíba adequada, né? É isso que... Sim, não, e uma vista que seja, né? Claro. Se vocês estão dizendo que vai ser possível subir ao terraço sem pagar, que tem um espaço que a pessoa possa, espaço de contemplação, é isso? Perfeito, esse é o nosso objetivo. Quais são os prazos agora, secretário, para apresentação de proposta, para que a gente veja a usina do gasômetro aberta e funcionando de novo? Já te passo os prazos, deixa eu só trazer para a Rosane, na apresentação que a gente fez ontem, Rosane, acho que eu passei já acho que era o Paulo Egídio que estava lá ontem, existe ali vedações no penúltimo slide, dizendo que é vedado a cobrança de ingresso para se manter na área da concessão, né, entrar no gasômetro, é vedada a cobrança de ingressos para usar os sanitários e acesso aos terraços. Então isso está bem definido no edital, não se pode cobrar para isso, salvo num evento específico autorizado, né? Então uma data, outra data que vai ter algum evento, aí se pode fazer a cobrança, mas o normal é não deixar. Sobre os prazos, tá, Andressa? A gente lançou o edital ontem no Diário Oficial da União. Esse edital
edital ele tem previsão de 25 dias úteis de momento para apresentação das propostas, e depois é feito o leilão e a assinatura do contrato. A partir do momento da assinatura do contrato, nós temos prazos de entrega desses planos que eu mencionei para a Rosane, projetos básicos. Então, o concessionário, quando ele ganha a concorrência, ele vai ter que se movimentar para montar como que ele vai fazer, afinal de contas, né? E aí é uma operação bem grande, né? Ele vai ter que contratar gente, ele vai ter que fazer algumas pequenas reformas lá dentro para adaptar, tem que comprar mobiliário, tem que comprar os expositores, tem que fazer uma coisa gigantesca de trabalho. Então, nosso prazo máximo para ele entregar tudo isso e começar a operar, finalizar as obras e começar a operar, são 24 meses de prazo máximo, né? Claro que o concessionário não tem interesse em atrasar isso, porque ele só vai começar a receber essa contraprestação da prefeitura a partir do momento que estiver operando. Então, daqui da assinatura do contrato até o momento da entrega, ele vai ter que se sustentar com seus próprios recursos, e isso não é barato. Então, a gente espera que isso seja bem mais curto do que os 24 meses máximos de proposta do projeto. Temos 2 minutos, Chu. Secretário, eu gostaria de saber se vocês se inspiraram para fazer essa licitação em outro projeto que já funcionou no estado ou até mesmo fora. Eu, por exemplo, já frequentei alguns ambientes em São Paulo onde funciona muito bem, né? Esse sistema de parcerização, acesso gratuito, vários eventos gratuitos também, mas a possibilidade de uma peça de teatro mais cara, que vai ter, né, a cobrança de ingresso, ou enfim, de algum evento privado. Então, eu queria saber um pouco de como funcionou essa inspiração, porque sempre que vai haver uma parceria também por muito tempo, né, fica o receio de saber se o modelo é o ideal, se ele vai funcionar. Sim, a estruturadora, Matheus, desse projeto foi a São Paulo Parcerias, né, uma empresa estruturadora de projetos já acostumada com esse modelo. Ela tem outras estruturas parecidas como essas que tu mencionou, que eles fizeram lá em São Paulo. Existe o Parque do AMB, que é um grande de um projeto que revitalizou completamente aquele local, com acesso gratuito, com de vez em quando um show ou alguma atividade que vá gerar remuneração. E aqui em Porto Alegre nós temos o Araújo Viana, que também é um belo de um exemplo, de um espaço que estava degradado, precisava de reforma, e com a concessão nós conseguimos reformar o Araújo Viana, voltar a ter atividades frequentes ali, reformar o Teatro Túlio Piva, e ainda fazer com que a prefeitura recebesse um recurso de outorga da concessionária que fez todas essas reformas e agora explora comercialmente a área, e ainda tem algumas datas reservadas para a prefeitura do Araújo Viana. O fato é que o gasômetro é bem mais do que o Araújo Viana em termos de datas. A gente quer que o gasômetro seja diferente, né? E não uma casa de shows como o Araújo Viana se tornou, com algumas datas para a prefeitura. No gasômetro, ao contrário, acaba sendo um local público, um local com espaço gratuito, com eventos culturais, com algumas atividades comerciais para poder dar uma sustentação no projeto. Mas se eu tivesse um restaurante, se eu fosse alugar no centro um espaço daquele tamanho, no terraço de um prédio, com vista para o Guaíba, pôr do sol no Guaíba, não é o valor que teria que se pagar para ter, não é mais do que essas pessoas, que a empresa vencedora vai despender para fazer a parte dela, considerando tudo que vai entrar de dinheiro público para o resto da usina. Talvez eu estou ainda mais, achando estranho esse valor, sabe, secretário? Sim, Rosane, mas pensa comigo, né? Talvez seja mais, mas tu não tem um gigantesco prédio tombado com um monte de evento para tu organizar, com um monte de coisa para tu fazer, para cuidar se estão pichando, se estão quebrando, porque o gasômetro é enorme, né? Então talvez até seja mais, mas a responsabilidade desse concessionário é muito grande. E essa responsabilidade seria da prefeitura se não fosse ele. Então só... Sim, mas o concessionário, no caso, não é o concessionário que vai explorar o restaurante, ele vai terceirizar o restaurante. Sim, lógico. Quarteirizar, não sei como é que certeza. Ou não, ele pode explorar se ele quiser. Pode, sim, mas ele pode também passar, ele cobrar o valor que ele quiser. Sim, claro. É uma liberdade dele. Secretário Giuseppe Riesgo, muito obrigada, bom dia e bom trabalho. Obrigado, bom dia. Agradeço a oportunidade. Lembrando, Rosane, só para concluir, 6 milhões de custo anual do gasômetro. Se for público, vai ser 6 milhões de custo. Se for privado, vai ser 6 milhões de custo. A prefeitura está pagando 4.900 no máximo. Então, esse 1 milhão aí é de renda extra de atividade. É isso que a gente quer, reduzir o nosso custo, entendeu? É de deixar de gastar, na verdade. Deixa de gastar 6 milhões e gasta no máximo 4.900. Se ele for bem eficiente, ele pode fazer por 4.500, 4.300, assim, pode ser. Tá certo? 9 horas, nós voltamos em seguida. Obrigado.